Esse comentário ele acabou me dando a vontade de fazer um vídeo por duas razões. A primeira é que eu me identifiquei bastante com esse comentário porque isso daí é o mesmo tipo de coisa que eu acreditava há 10 anos atrás. Eu também acreditava nessa falácia e é a falácia do egalitarianismo. Eu já falei a respeito disso em alguns hangouts e só discutir esse comentário assim, essa falácia do egalitarianismo, por que que está errado e por que que nós como homens aí da geração X, Y e Z, a gente está sendo feito de trouxa em acreditar nessa falácia. Olha, dá bastante conteúdo. Então eu vou fazer um vídeo a respeito disso agora. E eu tive até que fazer um roteiro porque tem muita coisa aí no meio disso. Então senta aí que já vem história. Porque a primeira coisa é o argumento que ele faz de que a parte do homem ter que dar a proteção e a provisão para a mulher, isso torna o homem um escravo. Que o certo seria a divisão de tudo ser meio a meio, a mulher cuidar meio a meio. Ok, a primeira parte disso é a parte da proteção. Não vai ter nenhum relacionamento em que tu como homem tu não vai dar a proteção para a mulher. Nenhum. Mesmo que tu arranje uma mulher milionária que vai ficar te sustentando, uma coroa rica, ainda assim tu vai ter que fazer pelo menos o papel de proteção. Ela pode até fazer o de provisão, mas o de proteção tu não se escapa. Segundo, tem o de provisão. O de provisão, ele é adaptável. Eu, pessoalmente, eu acho o seguinte, eu acho que se o cara está fazendo 100% da provisão, ou seja, pagando todas as contas da casa, ele tem que ter autoridade total dentro de casa. A mulher tem que simplesmente obedecer ele. Se o cara está pagando meio a meio com a mulher, ok, ninguém manda em ninguém. E se o cara está pagando mais, assim, digamos, ele está pagando 70, a mulher está pagando 30, ele tem que mandar mais do que a mulher. E a mulher tem que mandar ainda em algumas coisas. Tu vai adaptando. E daí com isso, daí já não vira escravidão. Só que isso daí é o primeiro argumento para dizer por que isso não é escravidão. Só que o que a mulher hoje em dia ela quer não só ela quer que o cara tenha 100% da responsabilidade, ter que pagar 100% da provisão da casa, só que ainda assim a mulher não quer que o homem mande nela de jeito nenhum. Esse é o casamento moderno. Nesse caso, sim, tu pode dizer que é escravidão. Aliás, tem muito cara que... Eu acho que a maior parte dos relacionamentos são relacionamentos nos quais o cara tá pagando 70% das contas, a mulher tá pagando uns 30%, e ainda assim a mulher tá querendo mandar em tudo. Novamente, nesse caso dá pra dizer que é escravidão. Mas vamos voltar no tempo, vamos voltar pro século XIX, antes da primeira e da segunda onda feminista, antes do voto feminino. Naquela época, o homem ele tinha que dar 100% da proteção, 100% da provisão, ele era totalmente responsável pela família, pela mulher, pelos filhos, só que ele não era escravo. Por que que ele não era escravo? Porque ele estava dando 100% da provisão, só que ele tinha 100% da responsabilidade. Ele podia mandar e desmandar, fazer o que ele bem entender, obviamente que nos limites da lei. Então, nesse caso, não é escravidão. Mesmo porque a decisão do cara se casar e se tornar um chefe de família foi voluntária. Isso daí, basicamente... Eu vou falar mais a respeito disso, mas em todo relacionamento entre homem e mulher, um homem sai lesado. Ele está contribuindo muito mais do que ele está recebendo em troca e a mulher está sugando muito mais do que ela está contribuindo em troca. Basicamente, o homem precisa muito menos da mulher do que a mulher precisa do homem. Só que a partir do momento que o cara toma essa decisão de forma voluntária e ele tem autoridade... Não é escravidão. Por exemplo, no século XIX. No século XIX, se a mulher desobedecesse muito o marido, ela era mandada de volta para a casa dos pais. Se ela abandonasse o marido, novamente, ela ia ter que se virar sozinha ou voltar para a casa dos pais e o homem não devia mais nada para ela, não tinha que ficar sustentando. Até mesmo a parte dos filhos, os filhos ficavam com o homem. A mulher não tinha direito de guarda. Na traição, no abandono, na desobediência. Então não era escravidão. Enquanto a mulher estava com o homem, ele era responsável, cuidava dela, só que ele tinha autoridade. Ele não era penalizado, ele não era punido quando a mulher abandonava o relacionamento ou fazia alguma cagada. Esse era o modelo do século XIX. Então não dá para dizer que isso é escravidão. Da mesma forma que, por exemplo, outro relacionamento no qual o homem é responsável por 100% da provisão, só que ele tem 100% da responsabilidade, da autoridade. O relacionamento de pai e filho. O pai ele não é escravo do filho.
Se tá morando na mesma casa, né? Porque se tá morando na casa da mulher e ele tem que ficar pagando pensão, ele é escravo da mulher e do filho. Mas enfim, um relacionamento normal, pai e filho, o pai tem o filho dentro de casa, não é escravidão. Por quê? Mesmo o homem tendo que ser totalmente responsável, prover para a criança, ele tem autoridade total sobre a criança. Então, quando tu tem autoridade, não é escravidão. Essa é a definição básica. É mais ou menos o seguinte, ó. Responsabilidade sem autoridade é escravidão. Responsabilidade com autoridade é escravidão. Aí o que dá para fazer, que eu vou discutir mais nesse vídeo, é fazer o seguinte: então, já que a gente vai igualar a responsabilidade de igual para igual para os dois lados, então não vai ter mais autoridade de nenhum sobre o outro. Que daí seria o caso assim de começar a ter separação com guarda compartilhada, não ter mais pensão, ninguém ter que ficar sustentando ninguém, entendeu? Tudo ser voluntário. Seria uma coisa que, olha, o pessoal que é meio anarcocapitalista e libertário acha totalmente interessante. Mas enfim, isso era para acabar com essa ideia de que não sei o que é escravidão e mostrar como é que funcionava anteriormente, que foi a forma que funcionou durante 99,999% da história da humanidade. Porque basicamente esse é o preço. O cara ele vai ter que contribuir mais, ele vai ter que proteger e prover. Isso é o papel biológico. A mulher ela quer isso e o homem também, ele internamente ele tem uma vontade de fazer isso, só que quando ele tem autoridade, o negócio não é escravidão. E basicamente isso é o custo da reprodução. Tá entendendo? Para tu ter uma esposa e para tu ter acesso a ter uma legacia genética, passar descendentes, é o preço, entendeu? Porque a mulher ela não se sustenta sozinha até hoje. Então isso, tirando essa parte da escravidão, vamos avançar um pouco mais. Na primeira onda feminista, década de 20, década de 30 do século 20, a falácia que foi implementada na época era do complementarianismo. Tem muita gente tradicionalista e gente religiosa que usa esse termo até hoje. Complementarianismo é o seguinte: eles usam um discurso de que o homem e a mulher eles são diferentes, o homem tem as forças dele e as fraquezas dele, a mulher tem as forças dela e as fraquezas dela, e quando os dois se unem, magicamente os dois se tornam mais fortes, sabe? Os dois se complementam. Tipo, isso é de uma cuquice absurda. É daí que vem aquelas coisas que falam que, tipo, não, o homem tem QI mais alto, mas a mulher ela tem inteligência emocional mais alta, entendeu? Ou quando ficam querendo comparar essa parte da mulher ser mais sociável, como se isso fosse uma força, e o homem é mais fechado, entendeu? Aí falam aquelas coisas que a mulher vai mais para a área de humanas, o homem vai para mais a área de exatas, e que os dois eles têm mais ou menos o mesmo valor na sociedade. Obviamente isso é uma mentira. Só que esse foi um dos principais argumentos que utilizaram para querer dar poder político para as mulheres, para poder dar o direito de voto. E nessas gerações já foram cucando os homens, já foram apagando aquela ideia realista de que o homem precisa muito menos da mulher, do que a mulher precisa do homem, e que a mulher ela é um dependente, ela não é um companheiro de igual para igual. Isso daí foi o que permaneceu até ali o final do século XIX e começo do século XX. Aí quando chegou no século XX, vieram com essa ideia de dar o mesmo valor, tentar tornar igual algo que é desigual, que são os homens e as mulheres, e usaram esse argumento para dar o voto feminino. E o que foi feito depois do voto feminino? Aumento de carga tributária, aumento do tamanho do Estado, aumento do assistencialismo. As mulheres usaram o voto feminino para começar a criar benefícios para elas, para começar a tirar aquelas penalidades que elas tinham no divórcio ou quando traíam o marido, para começar a dar a guarda dos filhos para elas, no caso da separação, para começar a colocar o governo para cuidar de mãe solteira, tudo quanto é coisa assim que incentiva a mulher a não ter um marido ou abandonar o marido, e também isso daí aumenta o preço do que o homem precisa ter para atrair uma esposa, porque olha, se está o governo lá cuidando da mulher e dando coisas para ela de graça, a troco de nada, o homem vai ter que se esforçar mais para competir agora com o governo. Só que essa foi a primeira falácia. A primeira falácia que colocaram ali na primeira onda feminista foi essa ideia do complementarianismo. A gente nasceu depois da segunda onda feminista, década de 60, 70. A falácia que a gente está vivendo hoje em dia é a falácia do egalitarianismo, que é essa ideia de que o homem e a mulher, os dois são iguais, eles têm que ter os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades e que eles têm a mesma capacidade. Ora, obviamente o homem é mais forte, ele é mais inteligente do que a mulher. E a outra parte assim dos direitos e dos deveres, tu tem que prestar muita atenção nisso porque isso é engraçado. A mulher, quando ela fala de igualdade, ela quer só o lado bom da igualdade.
o lado ruim da igualdade, ela não quer. Por exemplo, na segunda onda feminista, isso é sempre assim, são algumas promessas, né? Na primeira onda feminista, as mulheres fizeram a promessa de que elas iam ajudar a tomar as decisões na sociedade, serem mais responsáveis, e em troca disso elas queriam voto. Elas receberam voto e não fizeram nada disso. Na segunda onda feminista veio de novo a mesma mentira. Ah não, agora a gente quer ter acesso a estudar, a fazer universidade, a trabalhar, a ter carreira, e com isso nós vamos ajudar o homem a carregar o peso da sociedade. Novamente, foi uma mentira, elas simplesmente receberam esses direitos extras e não fizeram nada a respeito. As maiores provas disso são o seguinte: pode pegar qualquer país moderno hoje em dia, essa segunda onda feminista já fazem 60, 70 anos que elas ganharam o direito de poder trabalhar, poder estudar. E se tu for ver na maior parte dos países, maioria esmagadora, os homens pagam a maior parte dos impostos. Basicamente é algo mais ou menos o seguinte: os homens eles pagam 70% dos impostos, as mulheres pagam 30% dos impostos, só que na hora de receber de volta esses impostos em benefícios, o homem recebe 30% no máximo e as mulheres recebem 70%. E presta atenção bastante nessa dinâmica, da mesma forma que eu falei no micro, que quando o homem se relaciona com a mulher, ele contribui muito mais do que ele recebe em troca, e a mulher recebe muito mais do que ela contribui, tu vai ver que isso funciona no macro também. A hora que tu começa a dar poder político para a mulher, a hora que tu começa a dar poder econômico para a mulher, é isso que ela faz com o resto da sociedade. Ela basicamente ela quer implementar na sociedade como um todo a mesma dinâmica que ela tem no relacionamento um contra um com um homem. O que é mais imoral ainda, porque pelo menos no relacionamento micro, o homem escolheu se relacionar com ela. Ele está pagando o preço voluntariamente. Agora, se tu pega no macro, tu tem um monte de mãe solteira, tu tem um monte de mulher que simplesmente depende do governo sem ter um marido, ou mesmo tendo um marido recebe assistencialismo. Então, no macro, é mais imoral ainda. Elas estão pegando homens que não escolheram cuidar delas e obrigando eles a cuidar delas através da lei. E se tu for ver essa parte aí de que elas só querem o lado bom da igualdade, tanto é verdade que o que aconteceu nessa segunda onda feminista quando a mulher começou a trabalhar e começou a estudar? Aqueles direitos extras que elas tinham desde a época da primeira onda feminista, de guarda de filho, de pensão, de não ser punida quando trai, elas quiseram manter esses direitos. Elas quiseram manter os direitos da época que elas eram dondoquinhas, donas de casa, e elas buscam manter esses direitos até hoje. E quando teve a segunda onda feminista, elas fizeram mais ainda. Elas quiseram competir com os homens no mercado de trabalho e nos estudos, só que daí elas começaram a pedir cota, começaram a pedir subsídio, começaram a pedir licença maternidade, começaram a pedir aposentadoria mais cedo, começaram com esse discurso que, mas tal área de atuação tem poucas mulheres, a gente tem que mudar isso. Então a busca delas, elas vieram com a ideia assim na segunda onda feminista, com essa ideia do egalitarismo, de que elas iam ajudar a carregar o peso da sociedade. Iam ficar lado a lado com os homens, só que não. Elas usaram isso para simplesmente ter acesso a mais benefícios, acesso ao estudo, ao trabalho, e ainda por cima elas quiseram manter o tratamento preferencial que elas tinham anteriormente, e elas começaram a querer exigir ainda mais privilégios. Então, como eu disse, se tu pensa que aquela parte na primeira onda feminista, o assistencialismo que elas ganharam, aumentou ainda mais o preço do que o homem tem que oferecer, o quanto ele tem que se esforçar para ter acesso a uma esposa e reprodução. Na segunda onda feminista, com o aumento ainda dos privilégios e com a mulher sendo colocada para competir com o homem nos estudos e no trabalho, aumentou absurdamente. E daí, com isso, a gente tem, a partir da segunda onda feminista, esse fenômeno da liberação sexual feminina, que daí também tem aborto, o direito de dar o filho para adoção e tudo quanto é tipo de método contraceptivo, obviamente, só para a mulher, para o homem não. A sexualidade dela é liberada, a sexualidade do homem não é liberada. E esse negócio do acesso delas ao trabalho, ao estudo, com um tratamento preferencial nessas áreas de atuação, e ainda assim aquele tratamento preferencial da primeira onda feminista, cara, isso só fez surgir e reforçar cada vez mais aquela lei do 80-20. 80% das mulheres começaram a ir para trás dos 20 caras que estão no topo. Mas enfim, essa é a falácia que a gente está vivendo até hoje do egalitarismo. Agora vamos falar assim sobre essa ideia de... Eu já expliquei um pouco por que essa ideia do dividir tudo meio a meio, as contas e as responsabilidades não funciona. Vamos falar um pouco a respeito da dinâmica de relacionamento. Como eu disse já, o homem ele precisa muito menos da mulher do que a mulher precisa do homem. A dinâmica do relacionamento, o homem sempre sai lesado, ele sempre está se sacrificando. Tá?
A parte instintiva da mulher do relacionamento é simplesmente buscar o máximo de conforto, recursos e estabilidade. Ela vai atrás do homem melhor possível. Isso é a hipergamia delas. E daí a parte masculina é aquela parte assim, o cara escolhe uma mulher para ele quer ter filhos com ela, ele sabe que ele está se sacrificando com ela. Está se sacrificando por ela e pelos filhos. Isso é o preço da reprodução. Tanto que, se tu for pegar na época que as mulheres eram donas de casa, a quantidade de renda que o homem gerava trabalhando, eu acho que 1/4 ou 1/5 ficava para ele. Sabe, 3/4, 4/5 ia só para os filhos e para a mulher. O homem ele estava sempre se sacrificando. Mas o negócio anteriormente valia mais porque ele tinha mais segurança, ele tinha mais direitos, ele tinha autoridade. E o ponto principal que a gente tem que ver é o seguinte, cara, as mulheres elas não querem igualdade. Porque eu acabei de falar da hipergamia e do instinto delas. Elas, obviamente, elas estão sempre buscando homens que têm mais status e têm mais recursos que ela, têm mais dinheiro do que ela. Não é à toa que, conforme elas tiveram a primeira, segunda onda feminista, que elas foram ganhando cada vez mais direitos e mais privilégios, basicamente o nível de exigência delas simplesmente aumentou. Então, se tu vai dizer assim, não, mas o certo seria dividir as contas, dividir as responsabilidades, ok. O homem está disposto a fazer isso, a ter um egalitarianismo. As mulheres não estão. É uma falácia. E elas falam da boca para fora que elas querem igualdade, mas elas não querem. Então vamos pegar e vamos fazer um exercício aqui. Por exemplo, imagina que nos moldes atuais, com as leis e com os direitos atuais, imagina que tu tem um relacionamento de igual para igual com uma mulher, que vocês têm a mesma faixa salarial, vocês dividem todas as tarefas e o relacionamento está fluindo, vocês moram juntos, vocês têm filhos. Tu acha que tu não está pagando mais? Tu acha que vocês estão tendo o mesmo nível de autoridade, o mesmo nível de responsabilidade? Até o momento que ela te trai ou ela pede o divórcio e vocês se separam. Aí tu vai ter que pagar aquela conta que tu não teve que pagar até então. Vai ter aquela partilha de bens, os filhos vão ficar com ela, tu vai ter que ficar pagando pensão. Aí tu vai ver, na verdade, que tu estava sendo escravo. Tu não estava sendo escravo no momento que tu estava junto com ela. Só que a partir do momento que ela pôde se separar de ti e usar a força do Estado, fazer esses direitos, esses privilégios extras dela valer, aí tu vai ver que realmente tu está sendo feito de escravo, tu está sendo lesado financeiramente, diretamente. E por que tu está sendo feito de escravo? Porque tu não tem autoridade. Porque tu está pagando mais, só que tu não podia mandar nela. E não só isso, tu está pagando mais, só que se ela abandona o relacionamento, ou te trai, ou comete algum erro, comete algum deslize, tu é que vai ser penalizado. Quando que deveria acontecer? Olha, deveria ser o seguinte, então tu não vai receber penalidade nenhuma, ela fez besteira, ou até, melhor ainda, ela tinha que ser penalizada, ou ela te traiu, ela abandonou o relacionamento, né, quebrou o contrato de casamento, ela tem que te pagar por isso financeiramente, entendeu? Como se fosse um processo. Mas enfim, não é isso que acontece. Só que esse foi o exercício do cara que está dividindo as contas meio a meio, tem a mesma quantidade de dinheiro que a mulher e tenta ter um relacionamento ali que nenhum manda mais que o outro, divide as contas, divide as responsabilidades. Só que até nesse caso, até a parte emocional e física, assim, de favores dentro da casa físicos, o cara já está fazendo mais que a mulher. Que nem eu disse, ela suga mais que ela contribui. A parte emocional também. Essa parte de que o homem precisa bem menos da mulher do que a mulher precisa do homem é fato. Tanto que, conforme desde a década de 50, a gente teve essa redução na quantidade de pessoas casadas, a gente tem cada vez mais gente solteira. A maior parte das pesquisas elas dizem que a mulher ela se tornou cada vez mais infeliz desde a década de 50 e o homem ou permaneceu na mesma ou se tornou mais feliz. Tu quer uma comprovação maior de que o homem precisa muito menos da mulher do que a mulher precisa do homem? Agora vamos fazer o exercício do cara que tem um relacionamento que ele tem mais dinheiro do que a mulher. Que daí realmente tá... Porque as mulheres que aceitam se relacionar com um cara que tem a mesma quantidade de recursos, mesma faixa salarial que ele, são minoria. Na verdade, elas estão lutando contra a hipergamia delas. Elas vão ser aquela mulher que vai estar num relacionamento e vai estar meio frustrada. Porque acha que teve que baixar o nível, acha que o homem não está se esforçando o suficiente. A vida desse homem, na verdade, vai ser um inferno com ela, mas enfim... Agora vamos pegar o que é a maior parte dos relacionamentos, o relacionamento no qual o homem tem mais dinheiro do que a mulher. São aqueles relacionamentos que o homem ele paga todas as contas ou paga a maior parte das contas. Só que vamos lá,
ele já está se sacrificando, ele já está tendo que contribuir bem mais do que a mulher, quer dizer, não tem igualdade de responsabilidades, não tem igualdade de contas, só que ainda para completar tudo, ele não tem autoridade, ele não pode mandar na mulher. A mulher ela tem o direito de mandar no cara enquanto está nesse relacionamento, pela lei, ou pode ser uma coisa de manda de igual para igual, um manda tanto quanto o outro, basicamente ninguém manda em ninguém. Então só nisso o cara já está sendo lesado. E o pior é o seguinte, se ocorrer uma traição, se ocorrer um divórcio, vai ter obviamente o fato dos filhos ir para a mulher, o cara ter que pagar pensão, só que o fato do cara estar pagando a maior parte das contas, sendo responsável e subsidiando ou sustentando completamente a mulher, isso vai servir para lesar ainda mais o homem. A paulada que ele vai tomar na partilha de bens vai ser maior ainda, ele provavelmente vai ter que ficar pagando pensão indefinidamente para a mulher, se ela tiver sido uma dona de casa durante muito tempo, ou vai ter que ficar pagando durante um período limitado, ou basicamente a mulher vai poder chegar lá e alegar que não, ela foi dona de casa durante determinado tempo porque o homem proibiu ela de trabalhar. E não vai ter nenhum jeito de comprovar isso. Só que o fato do cara ter sido responsável por ela, paga a maior parte das contas ou todas as contas, ter feito a maior parte das tarefas, ter sido totalmente responsável por ela, isso vai servir para lesar ele. Ele vai se ferrar ainda mais na hora da separação. E novamente, que nem eu disse, a mulher vai trair, vai abandonar ele, e ele vai ser penalizado, ele vai ter que pagar ainda pelo erro da mulher. São as duas facetas assim da falta de responsabilidade. O cara não pode mandar na mulher enquanto ele está com ela, que a situação natural, todos os animais, assim, além do homem, situação natural, o mais forte ele manda, só que ele manda enquanto os dois estão juntos. A hora que não estão juntos, ele não manda mais, mas ele não deve mais nada. Isso seria autoridade. Só que não só nesse caso o homem ele não tem autoridade, não pode mandar, só que quando o relacionamento termina, a mulher faz uma besteira, ele é ferrado. E como eu disse, o homem ele sempre contribui mais, só que se ele tem autoridade, esse sacrifício é justificável. A única outra alternativa é o seguinte, a gente pode não ter autoridade, ninguém manda em ninguém, nenhum manda mais que o outro, só que daí tudo que vai pagar ou dividir tarefa é voluntário e a hora que o relacionamento termina, basicamente ninguém deve nada a ninguém. Isso seria mais ou menos uma alternativa, né? A liberdade, ao invés da autoridade, a liberdade. Só que a gente vai ver o seguinte, as mulheres não só elas não querem igualdade, como elas vão lutar contra essa liberdade. Elas vão lutar para manter o homem aprisionado, não vão querer liberar eles. Eu vou usar dois termos aqui, ó. Liberação e emancipação. O que aconteceu com as mulheres desde o voto feminino, da primeira onda feminista, desde a entrada das mulheres no mercado de trabalho, nos estudos da segunda onda, foi uma liberação. A mulher ela ganhou mais liberdade, mais direitos, mais benefícios, só que não houve uma exigência de maior responsabilidade delas. Não houve uma exigência de maior contribuição delas. E não só isso, aqueles privilégios que elas tinham da época que elas eram donas de casa, dondoquinha, ou eles foram mantidos ou eles foram expandidos. Elas têm o melhor de dois mundos, elas têm só o lado bom da liberdade e elas têm também só o lado bom da falta de liberdade, quer dizer, elas têm os direitos extras e as proteções da época que elas não eram livres, e elas têm ainda a liberdade, os benefícios da liberdade dessa época que elas são livres, sem ter o lado ruim, sem ter a contribuição, sem ter a responsabilidade. Então isso, nesse caso, isso é liberação, a mulher foi liberada, só que ela não foi emancipada. Ela tem a liberdade até hoje, só que o marido é responsável por ela. Ora, se termina o relacionamento, ela trai e ela está sendo lesada, né? Porque ela vai perder a provisão do marido, vai perder ali o casamento porque ela fez merda, o homem tem que pagar e tem que continuar sustentando ela. Ou até outro caso clássico que é a herança maldita aí da primeira onda feminista, o caso das mães solteiras. A mulher vai lá, ela é irresponsável, ela abusa da liberdade dela e o Estado tem que ficar salvando ela, dando assistencialismo. Basicamente todos os homens da sociedade têm que ser responsáveis por ela. A liberação é o que ocorreu. A mulher tem liberdade, só que ela não tem que lidar com as consequências dos atos delas e os homens sempre têm que continuar sendo responsáveis por elas. O que tem que acontecer é o seguinte, é a emancipação.
Ora, se ela vai ter liberdade, ela vai ter que lidar com as consequências dos atos dela e não vai ter mais marido ou governo sendo responsável por ela. Se ela fez besteira, ela vai ter que lidar com essas besteiras dela. Vai ter que ralar. E isso a sociedade não está deixando acontecer. As mulheres estão sendo totalmente contra isso. Que é o que tem que ocorrer. O que tem que ocorrer é a emancipação. Tem que pegar as leis e agora vai ter que ser tudo de igual para igual. Não vai ter que ter essas diferenças na lei. Não vai ter que ter aposentadoria mais cedo. Não vai ter que ter assistencialismo, cota, nem nada disso. Porque é que nem eu disse, o que ocorreu foi o descumprimento de promessas. As mulheres elas fizeram determinadas promessas para ter o direito ao voto. Elas não cumpriram essas promessas. Elas basicamente foram escolhendo cada vez mais o governo e aumentando o tamanho do governo e a carga tributária e os assistencialismos. Na segunda onda é a mesma coisa. Elas fizeram a promessa que elas iam ser mais independentes e que iam ajudar a carregar a sociedade, né, com os homens. Só que toda hora que vinha alguma reforma para tirar aqueles benefícios que elas tinham da época que elas eram dondoquinhas, elas eram contra. Então elas não cumpriram as promessas delas, elas nunca cumprem. Basicamente o que elas fazem é o seguinte, elas fazem a manutenção de todos os privilégios que elas têm até então, e elas defendem esses privilégios com unhas e dentes, e não só isso, elas começam a exigir mais privilégios. E o pior é que se fosse só isso, já seria ruim o suficiente, mas vai além disso. Elas começam a usar esse poder político delas, e o poder financeiro delas também, para querer diretamente oprimir o homem. Vamos pegar alguns exemplos, por exemplo, da opressão dos homens em nome dessa liberação feminina, que é só liberação, não é emancipação. Elas ficam fingindo que são iguais aos homens, quando na verdade elas são uma classe privilegiada. Vamos pegar uns exemplos graves aí. Por exemplo, os países onde exame de DNA é proibido. Eu acho que a França, tem algum outro país que falaram aqui na seção de comentários também. Então veja só. A mulher ela tem que ter a liberdade sexual dela, de poder transar com quem bem entender, né, poder ser promíscua, com a gravidade ainda de, por exemplo, ela está namorando um cara ou está casado com um cara e está traindo. Quer dizer, ela tem que ter a liberdade de poder trair sem ser penalizada depois. E mesmo depois da traição, engravidou do outro homem, não, exame de DNA tem que ser proibido. O homem não tem que ter direito de saber se o filho é dele ou não. Mas ele tem que ficar sustentando, ele tem que ficar pagando. Ele tem que ficar pagando pensão para filhos que não são deles. Ou até mesmo outro caso bem grave também, que é o seguinte. A mulher hoje em dia ela pode trabalhar, ela pode estudar. Só que quando termina o relacionamento, elas exigem que os filhos fiquem com ela. E o homem tem um contato bem menor com os filhos que a mulher. Ele fica com os filhos, acho que 4 dias por mês, algo assim. Só que ele tem que ficar pagando pensão para os filhos. Que ele não está tendo contato, ele não tem autoridade nenhuma, ele simplesmente tem que pagar, ele é escravo. E as mulheres defendem isso com unhas e dentes. Agora imagina também o caso que o cara está pagando pensão para filho que não é dele ainda, que ele não pode fazer o exame de DNA. Ou também outros países que nem os Estados Unidos, que mesmo que o cara faça o exame de DNA e comprove que o filho não é dele, ainda assim tem que ficar pagando de qualquer jeito. É uma coisa que vai além de privilégio para a mulher. É opressão de homem, é escravidão de homem. E daí agora também tem outro detalhe. Vamos pegar outros exemplos de como as mulheres elas são contra essa emancipação delas. Elas são contra ser tão responsáveis ou tão independentes contra os homens. Elas não querem igualdade. Isso eu já estou batendo nessa tecla várias vezes aqui. Quanto mais tu começar a prestar atenção nessas disputas das leis, nas mudanças das leis e no comportamento feminino, tu vai ver que elas não querem igualdade. Elas querem ou privilégio ou opressão. A gente tem as mulheres de direita, as conservadias, que elas querem privilégio. Elas querem ter um cara que está acima delas, um cara que fica sustentando e subsidiando elas. E daí tu tem as mulheres da esquerda, as feministas, as feminazes, que daí elas querem opressão. Elas querem ter o direito de transar à torto e direito e poder abortar criança e poder ficar recebendo dinheiro do governo por ser mãe solteira e poder trair o cara e não ser punida, poder engravidar de outro homem e proibir o cara de fazer exame de DNA e pedir divórcio e ficar pedindo pensão. São duas bestas, entendeu? Uma é pior do que a outra, mas os dois lados. Um está se recusando a ter a igualdade e querendo manter a posição de privilégio, e o outro lado não só não está querendo igualdade, como está querendo oprimir os homens. Mas vamos lá. O exemplo que ocorreu esse ano da reforma nas leis de divórcio da Itália.
que basicamente eles definiram o seguinte, que na separação a guarda dos filhos tem que ser compartilhada, o filho tem que ficar ao mesmo tempo na casa do pai que na casa da mãe, não tem mais pensão alimentícia, as despesas da criança, vamos imaginar, e saúde e educação são divididas meio a meio, enquanto o filho está na casa do pai, o pai paga os custos do filho, enquanto o filho está na casa da mãe, a mãe paga os custos do filho. Totalmente sensato, totalmente justo. Seria exatamente o que foi citado aí no comentário da igualdade de contas e de responsabilidades. As mulheres foram contra ou foram a favor? Elas foram contra. Elas disseram que isso era tirar os direitos femininos, retroceder os direitos femininos em 50 anos. Novamente, elas querem liberação, elas não querem emancipação. Elas não querem igualdade, elas querem privilégio. E olha que essa proposta da Itália era muito generosa, porque ainda dizia que se a mulher não tiver dinheiro para pagar as contas do filho, quando o filho estiver na casa dela, o homem pode arcar com essas contas. Então, mesmo quando tu tá dando o braço a torcer, tu tá sendo generoso, tentando fazer reforma, tentando fazer valer esse egalitarianismo, essa igualdade, as mulheres são contra. Vamos ver outro caso. Reforma da Previdência no Brasil. As mulheres já foram lá em 2015 e vão ser de novo contra igualar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Sendo que as mulheres, elas vivem mais do que os homens, elas estão sugando mais, é que nem eu falei. Elas querem fazer no micro, no relacionamento 1 a 1, elas querem fazer no macro, no relacionamento de todos os homens da sociedade com todas as mulheres da sociedade. Elas querem sugar mais. E daí vê só como é engraçada essa parte da Previdência. Até alguns anos atrás, a justificativa para a mulher se aposentar mais cedo era que a mulher tinha a dupla jornada, certo? Ela trabalhava e ainda chegava em casa, cuidava dos filhos, cozinhava e limpava, e por causa disso ela tem que se aposentar mais cedo. Só que olha o que ocorreu aí depois dos anos 2000. A taxa de natalidade caiu pra caramba. A mulher brasileira ela não está chegando nem a ter 2 filhos, ela está tendo 1,7 filhos. Aí o que fizeram? Mudaram a argumentação. Não, a mulher tem que se aposentar mais cedo porque ela é mais fraca fisicamente que o homem. Ora, ela é mais fraca fisicamente que o homem, só que ela está vivendo quase 10 anos a mais que o homem. Ela está ficando bem mais na previdência do que o homem. O homem morre mais cedo. Então veja bem, elas vão usar todo tipo de desculpa para não ter essa igualdade. Elas vão usar todo tipo de desculpa para manter os privilégios dela. Outra coisa, por exemplo, a reforma que ocorreu ali no governo do Temer, das pensões, que daí definiram que esse negócio da mulher ser dona de casa não vai ter mais pensão vitalícia na hora da separação, na hora do divórcio. Vai ser uma pensão temporária. E daí colocaram todo o tabelado, assim, que de acordo com o tempo que tu ficou com a mulher e que ela ficou sendo dona de casa, tu vai sustentar ela só durante algum tempo, talvez só durante alguns anos. Pode ter certeza, cara, a mulherada foi contra. Toda hora que tu tentar fazer alguma reforma, tornar igualitário o negócio, elas vão ser contra, elas querem o melhor dos dois mundos. Elas querem só o lado bom da liberdade. Basicamente, elas querem todos os direitos, todos os benefícios de ser homem, só que elas não querem nada do lado ruim. Elas não querem as responsabilidades, as consequências de ser homem. Elas querem todo o lado bom da liberação, só que elas querem também todo aquele lado bom da época que elas eram dodoquinhas e elas tinham menos direitos. Elas não querem ser emancipadas, elas não querem ter relacionamento de igual para igual. E olha como é um conflito isso, porque biologicamente elas querem um cara que esteja acima delas, só que elas fazem de tudo para tentar dominar os homens, para tentar ferrar os homens, para tornar o casamento e a reprodução cada vez menos atraente. E até mesmo nessa parte das reformas, que seria uma parte mais assim evolutiva, talvez um próximo estágio, elas vão tentando barrar também. Então o detalhe é o seguinte, eu só vejo 2 alternativas nessa questão. Alternativa número 1, a gente acaba com essa ideia de igualdade e a gente volta ao modelo do século XIX, no qual o homem ele tinha total autoridade e ele dava total provisão, total proteção. A mulher tinha que ser dona de casa e dane-se, nem votava e não existia nenhum tipo de assistencialismo, nenhum tipo de programa social, nenhum incentivo da sociedade para colocar a mulher para trabalhar e para estudar. Algumas conseguiam trabalhar, conseguiam estudar, mas elas tinham que fazer isso sozinhas ou tinham que pedir permissão para a família e escambau. E daí volta aquele modelo patriarcal, no qual o homem assim ele tem total responsabilidade, só que ele tem total autoridade. Aí tu vai dizer, não, mas isso é moralmente errado, não sei o quê.
Podemos discutir isso, mas veja bem como é um sistema que foi estável durante 2000 anos e que é sustentável. E que, por mais que a mulher assim ela tenha menos direitos, ela é provida, ela está protegida, ela tem direitos. Ela permanece o resto da vida dela sendo uma criança, uma adolescente. E o engraçado é o seguinte, a maior parte das mulheres elas não querem ser adultas, elas querem ser adolescentes. Não é à toa que elas ficam lutando contra a emancipação delas. Elas querem manter a liberação, elas querem ter liberdade, só que elas querem que os homens ou os governos sejam responsáveis por elas. Isso é totalmente ser adolescente, não querer ser adulto. Mas enfim, tu pode até dizer, mas essa alternativa de voltar ao modelo do século XIX, do qual o homem tem autoridade total do patriarcado, isso é inviável. Bem, é só olhar para o que está acontecendo na Europa. Dos casais, assim, das famílias muçulmanas ali de imigrantes, no qual o homem trabalha, a mulher fica dentro de casa e o homem e a mulher eles têm 3, 4, 5 filhos. E daí tu pode dizer, não, mas aí tem as leis. Não, eles têm as leis de Sharia. Se a mulher trair ou abandonar o homem, ela tá ferrada, ela perde totalmente a provisão e ela perde os filhos. Então não adianta falar que não, essa alternativa não é viável. Agora o que eu digo é o seguinte, quanto mais as mulheres forem contra essas reformas, forem contra a igualdade, contra tirar esses privilégios delas e transformar o relacionamento de paternidade, maternidade, casamento e divórcio algo igualitário, algo que dê liberdade para os dois lados, quanto mais elas fizerem isso, mais a gente vai se aproximar dessa alternativa número 1 de voltar ao modelo do século XIX. Porque a situação econômica, social, taxa de natalidade do teu país vai se tornar cada vez pior, e daí vai chegar uma hora que essa alternativa vai ser implementada à força. A outra alternativa que também é viável é a alternativa de reformar as leis, como por exemplo essas leis aí da Itália, como por exemplo igualar a aposentadoria, tirar a licença maternidade, tirar assistencialismo, tirar cotas. Basicamente, ao invés de a gente ter um modelo no qual o homem vai ter total responsabilidade ou total autoridade, a gente pode simplesmente igualar a responsabilidade, igualar a provisão, libertando os dois lados, e daí beleza, talvez a gente possa ter uma alternativa diferente. Só que o detalhe é o seguinte, as mulheres elas vão permitir isso, elas estão dispostas a fazer isso? O que eu vejo até então é não, cara. Eu bato o meu pé e mantenho a minha posição de que as mulheres elas não querem igualdade. Elas não querem essa igualdade de contas, essa igualdade de responsabilidades. Elas não querem ter um relacionamento de igual para igual com o homem. Dos dois, ou elas querem ter um relacionamento no qual elas são as dondocas, privilegiadas, protegidas, que têm mais direitos, que têm mais benefícios perante a lei. Basicamente, elas são um cidadão de primeira categoria e o homem é um cidadão de segunda categoria. Ou o que elas querem ter é um relacionamento no qual ela é livre para fazer o que bem entender e basicamente ela sempre pode colocar a culpa no homem ou colocar uma culpa no governo. Pode sempre, é que nem o caso das mães solteiras, é que nem o caso da mulher que engravida de outro homem e quer proibir exame de DNA, é que nem o caso da mulher que se divorcia por qualquer razão, só que quer ter a partilha de bens e quer ter pensão dos filhos, usar os filhos como reféns para ficar extraindo recursos dela, do cara. Então, essa alternativa número 1, a gente pode voltar para o modelo do século XIX. Só que a alternativa número 2, a gente pode tornar as leis mais igualitárias e tirar essa autoridade. Basicamente, nenhum dos dois vai ter autoridade, o relacionamento vai ser totalmente voluntário, ninguém manda em ninguém, só que os dois lados são livres para abandonar o relacionamento a qualquer momento, sem ser penalizado, sem ser lesado. Só que o engraçado é o seguinte, essa segunda alternativa, a gente está tentando implementar ela há 100 anos, e as mulheres estão sempre sendo contra. Então, não dá. Eu não vou tirar uma conclusão nesse vídeo. Estou só expondo quais são as duas alternativas. Só que eu não estou acreditando na boa vontade ou no raciocínio lógico, na sensatez das mulheres para escolher a segunda alternativa, que seria a melhor para elas. Quanto mais eu vejo acontecimentos aí no mundo se desenrolarem desde o ano 2000, desde o ano de 2010, eu vejo cada vez mais que, olha, provavelmente a gente vai acabar voltando ao modelo do século XIX. Essa experiência de igualdade entre homens e mulheres, política e econômica e social, basicamente vai ser considerada mais uma experiência fracassada, que
a gente vai só manter na história como uma experiência fracassada e a gente, nas futuras gerações, vai chegar aquela. Vamos conversar entre nós o seguinte: olha, a gente tentou e não funcionou, então não dá para ter igualdade entre homem e mulher. É inevitável. O homem ele sempre vai ter mais responsabilidade e por causa disso ele vai ter que ter mais autoridade, ele vai ter que ter mais direitos que as mulheres.